Eu vou fazer uma pergunta para a doutora Natália Pasternak, que é uma pergunta da audiência, tem perguntas muito interessantes. O Rogério Bastos pergunta o seguinte: o que se pode fazer, de fato, para que nosso platô de mortes não se prolongue por muito tempo? O brasileiro normalizou 1.000 mortes diárias, é um pouco aquilo que o Sakamoto falou. Eu queria lhe perguntar também o seguinte, quer dizer, o que dá para fazer, porque na verdade nós estamos ainda em meio à tragédia da pandemia, né? Não acabou ainda. Nós estamos fazendo uma avaliação desse período que já resultou em 100 mil mortes, mas ainda tem muito pela frente. Então, além da pergunta aqui da audiência sobre o que se pode fazer ainda pela frente para que isso não se prolongue, na sua avaliação, a gente ainda está a meio caminho do pior ou o pior ainda está por vir? Diogo, eu acho que a melhor resposta para o que ainda dá para fazer é pegar um gancho no que o José e o Miguel acabaram de falar do que não foi feito. Até agora não foi feita uma boa comunicação com a sociedade e ainda foi feito uma propaganda, né, uma promulgação aí, uma propaganda gratuita de curas milagrosas, que, como o Miguel bem colocou, nem as emas acreditam. Então, essa comunicação, como é que a gente faz? A gente não pode normalizar essas 1.000 mortes por dia. Isso realmente não pode ser, na cabeça do brasileiro, um sucesso, ser encarado como um sucesso. Ai, que bom, parou em 1.000. Não, isso não é bom. E como é que a gente faz para essa curva efetivamente cair e para a gente realmente poder reabrir a economia, reabrir escolas, porque a gente não vai poder fazer isso enquanto a taxa de transmissão não for controlada. Se a gente fizer o que a gente não fez antes, será que funciona? Poxa, que incrível, né? Porque funcionou em outros países. E todos os países que conseguiram sair da quarentena e estão reabrindo suas economias, seu comércio, suas escolas com segurança, são os países que justamente implementaram com sucesso as medidas de quarentena, tiveram uma comunicação transparente e honesta com a população, honesta no sentido de comunicar as suas limitações e incertezas, e não comunicaram certezas de curas milagrosas que não existem, e nem promessas falsas de coisas que efetivamente um dia teremos e vão funcionar como vacinas, mas que não teremos no mês que vem e que não podemos programar a nossa vida e a nossa reabertura em função delas. Então, só vamos abrir as escolas quando tiver vacinas. Não, porque a gente pode ter vacina só em 2022. A gente não sabe quando a gente vai ter vacinas. Então, quem sabe, se a gente começar agora, o que ainda dá para fazer? Primeiro, montar um comitê nacional de combate à pandemia, que até hoje não foi montado. Nem ministro da saúde a gente tem. Então, o governo federal abandonou a liderança que poderia ter e que deveria ter, porque é de sua responsabilidade, no combate à pandemia. Que tal, então, restaurar essa liderança, formar um comitê de combate à pandemia. Dentro desse comitê, formar uma comissão de comunicação com a sociedade e que essa comunicação seja transparente, seja honesta e consiga fazer um engajamento da sociedade que a gente não conseguiu fazer até hoje. O brasileiro não entende que a Covid-19 é um problema da sociedade e é um problema que vai ser resolvido pela sociedade. Não é uma doença do indivíduo, é uma doença da sociedade. A sociedade está doente. E a sociedade é que vai precisar resolver essa doença. Então, as medidas de quarentena, elas dependem da participação individual de cada um. Elas dependem da percepção que cada um tem do coletivo. E a gente sabe como é difícil fazer isso no Brasil. O brasileiro não é uma população treinada para entender o coletivo. E isso precisa mudar, essa comunicação precisa acontecer. Se a gente tem uma população que até hoje não conseguiu compreender conceitos básicos da pandemia, nós estamos falhando com a comunicação. E não conseguiram mesmo, porque a gente vai às ruas e a gente vê que as pessoas até hoje não sabem como se usa máscara ou não acham que precisa usar. As pessoas acham que ficar em casa é simplesmente não sair às ruas. Elas não entendem que o contato com outras pessoas é o fator de risco.
As pessoas ainda não entenderam que o vírus não tem perninhas, ele não está na rua, ele está nas outras pessoas. Então a gente vê declarações de pessoas que são muito assustadoras, porque são pessoas que querem ajudar, mas que declaram assim: ah, não, eu não tô saindo de casa, eu tô fazendo a quarentena direitinho, eu só saio de casa para visitar familiares e amigos, mas eles também estão em quarentena. Então, se a gente vê esse tipo de relato, é porque as pessoas não entenderam o que é uma quarentena, elas não entenderam onde está o risco, elas não entenderam como elas devem se comportar. E isso as pessoas que querem ajudar. Aí a gente tem aquelas que não querem, porque elas foram levadas a acreditar que não precisa, que é frescura, que é só uma gripezinha, que vai morrer gente de qualquer jeito, gente, é a vida, isso faz parte. Elas não entendem que as mortes são evitáveis, elas acham que as mortes são inevitáveis, que isso vai acontecer de qualquer jeito, então para que eu preciso mudar minha vida? O que vai adiantar? Enquanto a gente não conseguir fazer esse tipo de comunicação com a sociedade, implementar as medidas de quarentena com efetividade, elas nunca foram implementadas no Brasil, a gente não vai conseguir ter um controle da pandemia, a gente não vai conseguir diminuir esses 1.000 mortos por dia, a gente não vai conseguir ver a curva cair, para que a gente possa fazer uma reabertura com segurança. Então, como que a gente faz? Aplica as medidas que a gente sabe que funcionam. A gente sabe quais são, a gente sabe o que fazer, a gente tem exemplos a seguir, mas a gente não está conseguindo comunicar isso com efetividade para a população e não está conseguindo implementar essas medidas com sucesso. Qual